Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma abordagem sobre educação criativa, mas apenas uma introdução, porque é um tema muito importante, muito complexo, que não dá para explorar com precisão e a profundidade em apenas um vídeo. E a gente parte da premissa de que o indivíduo, ao longo da vida, vai adquirindo conhecimento, armazenando esse conhecimento no lobo esquerdo do nosso cérebro, que é a parte, o HD, né, do nosso cérebro, e quando precisa de usar esse conhecimento para ter criatividade, para resolver algum problema, ele então usa a criatividade do lobo direito, usando esse banco de dados do lobo esquerdo. Mas infelizmente isso não vem acontecendo com o ser humano a nível mundial. Se nós analisarmos bem na população mundial, talvez nem 3% dos indivíduos que têm aí conhecimento, eles conseguem ser criativos e resolver problemas. Então é um percentual muito pequeno que usa o conhecimento de uma forma adequada e consegue criar novos produtos, criar soluções para problemas. Eles são pessoas altamente valiosas no mercado de trabalho porque não são muitos. E o que eu tenho percebido, eu comecei a ministrar aulas em pós-graduação, mestrado e doutorado em 1990, então eu estou lidando com o topo do ensino brasileiro, que forma mestres e doutores. E eu, desde o começo, que eu ministro a disciplina de metodologia da pesquisa científica, eu faço um pequeno teste para saber mais ou menos alguma lacuna de conhecimento que eles têm, que eles não conseguem usar o conhecimento de uma forma criativa. E o primeiro teste que eu faço, eu jogo o número 9 em algarismo romano, e peço para eles acharem a solução de converter esse 9 no número 6, colocando ou tirando um símbolo. Apenas um movimento, não pode fazer dois movimentos, quer dizer, tirar alguma coisa e colocar outra, tá? Mexer de um lado, algum assim, um pedacinho do 9 aí, e fazer uma movimentação desses palitos, como se diz, né, do número 9. Então, dois movimentos não vale. Então, tem que ser apenas um movimento. É muito difícil eles acharem ter nas turmas alguém que consegue resolver. É um percentual muito pequeno. E todos nós, talvez a maior parte de todos que estão assistindo esse vídeo, sabe a resposta, tem o conhecimento, mas com certeza boa parte dos que estão assistindo não vão achar a solução. E eu vou dar o resultado no final do vídeo para vocês, tá? Então eu vou continuar apresentando. E o que eu percebi com os meus estudantes de mestrado e doutorado, eu projeto para eles 12 perguntas e pergunto para eles se eles tiveram esse conhecimento no primário, no secundário, então na universidade. E o que nós percebemos que é menos de 5% das pessoas conseguem dizer sim, eu tive esse treinamento em alguma parte da minha vida estudantil. Mais de 95% dos alunos dizem não a essas 12 perguntas que eu vou mostrar para vocês agora. Que mostra então que a educação básica nossa, ela tem uma deficiência muito grande aqueles conceitos mais importantes de leva ao raciocínio lógico, leva à criatividade, que é o conhecimento do cérebro, conhecimento da mente, conhecimento de ondas cerebrais, etc. Então, infelizmente, a nossa educação não dedicou, pelo menos aí nessas gerações passadas, um conhecimento um pouco mais aprofundado desses principais partes do nosso cérebro, do nosso corpo, que leva ao armazenamento de conhecimento, que leva à criatividade, que leva ao raciocínio lógico.
E a primeira pergunta que eu faço para eles: você teve alguma aula sobre o cérebro? E como entendendo suas funções poderia ajudar a aprender, memorizar, pensar? Se você perguntar para a maioria da população, mesmo aqueles indivíduos que já passaram pela universidade, qual é o tamanho do nosso cérebro, qual o peso mais ou menos do nosso cérebro, quantos neurônios tem o nosso cérebro, a gente vai perceber que pouca gente sabe. Poucos sabem que o nosso cérebro tem aproximadamente 1,2 kg e que ele tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Infelizmente isso não foi ensinado para nós, e eu também não aprendi. Eu aprendi isso daí ministrando essa disciplina de metodologia da pesquisa científica, e realmente achei que era extremamente importante aprender isso daí e passar para os meus alunos. A resposta praticamente de todos eles é: não, eu nunca tive aula sobre o cérebro, nada sobre o cérebro. A segunda pergunta é: você teve alguma aula de como sua memória funciona? Então, é muito importante a gente entender como é que funciona a memória, né? A terceira: você teve aula sobre técnicas para melhorar a sua memória? Olha, o nosso cérebro, eu acabei de falar para vocês que ele tem em torno de 1,2 kg. Claro que tem uma variação de acordo com o tamanho do indivíduo. A mulher geralmente ela tem um tamanho menor do que o homem, então o cérebro da mulher geralmente é um pouquinho menor do que o do homem, mas isso não quer dizer que ela não seja tão inteligente quanto o homem. Na realidade, tem mulheres aí que dão de 10 a 0 em nós homens. Então não tem muita relação entre o tamanho do cérebro e inteligência. O maior cérebro do mundo era do indivíduo deficiente mental. Então, só para vocês terem ideia. E há cerca de 100 mil anos atrás, o nosso cérebro já tinha esse volume, esse peso, de cerca de 1,2 kg. Acontece que a escrita, que é a simbologia, ela tem cerca de 5 mil anos. O que está dizendo para nós a evolução do ser humano? Que 95% do aprendizado do nosso cérebro veio antes da escrita. Então, como é que o nosso cérebro aprendeu durante todos esses anos aí, esses 95 mil anos de evolução? Através de imagens. Então, o nosso cérebro é muito mais eficiente no armazenamento de conhecimento, então guardando conhecimento na nossa memória, se esse conhecimento entra na forma de imagem. E se a gente junta essa imagem com uma lógica de conhecimento, você adquire um conhecimento e usa a lógica desse conhecimento, aí você não esquece mais. Esse é o segredo do aprendizado do nosso cérebro, de guardar o conhecimento do nosso cérebro. Porque na evolução, 95% da evolução dele não tinha escrita, decoreba, etc. As palavras, as letras, etc. A quarta pergunta que eu faço para os meus alunos dizem: não, você teve aula de como os seus olhos funcionam quando você está aprendendo? E como pode usar esse conhecimento para favorecer? Olha, o nosso cérebro, ele consegue aprender mais quando emite mais ondas alfas. E as ondas alfas é quando ele, mais ou menos, ele tem um ângulo de cerca de 30 graus acima do horizonte. Então, eu estou olhando aqui, quando eu quero armazenar mais conhecimento, eu olho um pouquinho para cima, em torno de 30 graus, o meu cérebro começa a emitir muito mais ondas alfas. E com ondas alfas, emitindo mais ondas alfas, o aprendizado meu é muito mais eficiente, só para vocês terem ideia. Então, não vou entrar em detalhes agora, só estou passando algumas informações, mas em outros vídeos eu vou poder abordar com mais profundidade isso daí. A quinta pergunta que eu faço para os meus alunos, e também dizem não: você teve aula sobre técnicas de aprendizagem e como elas podem ser aplicadas
as diferentes disciplinas. A sexta pergunta, você teve aula sobre a natureza da concentração e como mantê-la quando necessário. Então, o indivíduo às vezes não consegue prestar atenção por causa de ruído, uma série de fatores. Hoje em dia, o grande fator de desatenção no estudante seria o celular, né? Se ele pudesse, quando usa em sala de aula, durante o aprendizado, então fica mexendo no celular, só para citar um exemplo atual. Então nós precisamos desenvolver essa capacidade de concentração quando nós precisamos dela. Existem técnicas, existem realmente condições para fazer isso daí. A sétima pergunta que meus alunos dizem não também. Você teve aula sobre motivação, como ela afeta suas habilidades e como usá-la para favorecê-lo. Olha, o indivíduo motivado, ele remove montanhas. E existem técnicas que a gente pode usar com o estudante, conosco mesmo, de nos motivarmos a aprender mais, a desenvolver mais a capacidade de raciocínio lógico. E é preciso que a gente entenda um pouco mais esse processo e desenvolva essa capacidade de motivação em nossa vida. A oitava pergunta que eles também dizem não é: você teve aula sobre a natureza das palavras e conceitos chaves e como elas se relacionam com anotações de imaginação? Então você tem às vezes palavras com prefixo, com sufixo, né? Você pega a palavra hipopótamo, hipo, quer dizer abaixo, né? Abaixo da água, pótamo seria então cavalo, cavalo submerso, mais ou menos essa ideia. Então tem muitas palavras que elas dão uma ideia do que significa. O inglês é interessante, que alguns animais, o nome deles em inglês é exatamente o ruído que eles fazem, né? O urso faz brr, brr, né? Então por isso que o nome dele é esse. O corvo é crow, crow, porque quando ele faz aquele ruído, ele faz exatamente isso daí. Então tem muito disso daí em algumas linguagens, alguns idiomas, e nós entendendo isso daí fica mais fácil usar esse conhecimento em nosso benefício. A nona pergunta que os meus alunos também responderam, desde 1990, então já passaram por minha sala de aula cerca de 1.400 alunos, e é batata, nenhum disse sim a todas essas perguntas. Um ou outro falou, olha, nessa pergunta aí sim, eu aprendi, mas porque eu tive realmente interesse, etc. Mas às vezes não fazia parte do conteúdo programático da disciplina, né? Às vezes o professor falou porque ele tinha esse conhecimento, às vezes acontece isso, que o professor ultrapassa o conteúdo programático e acaba falando algumas coisas a mais para acrescentar qualidade nas suas aulas. Então, só assim. Então, você teve aula sobre pensamento? Também disseram não. A décima, você teve aula sobre criatividade? Por incrível que pareça, né? Criatividade é uma coisa muito... é o que leva o indivíduo ao sucesso. É adquirir conhecimento, em cima desse conhecimento, ter a criatividade. É triste que a gente vê, às vezes, no país, o indivíduo passar sem não ser reprovado. Não reprovar um aluno que não tem conhecimento é a pior coisa que tem, porque ele não vai armazenar conhecimento do lobo esquerdo, não armazenando conhecimento de uma forma consistente, lógica, e ele não vai conseguir então ter a criatividade do lobo direito, ele vai cometer erros grosseiros como profissional, não vai conseguir resolver problemas, vai às vezes criar problemas e vai ficar refém de alguém que tem mais conhecimento do que ele. Então a educação não deveria deixar ninguém refém de ninguém. A educação deveria deixar exatamente o indivíduo totalmente livre para usar toda a sua inteligência, toda a sua capacidade cerebral e intelectual em benefício da sociedade. E quando a gente não reprova um aluno que não tem conhecimento básico, nós estamos deixando na sociedade um indivíduo não qualificado na sociedade
que vai mais atrapalhar às vezes do que trazer soluções, né? A 11ª pergunta: você teve aula sobre o consciente, o subconsciente? Tem muita gente que não sabe o que é consciente e o que é subconsciente, qual a diferença deles e como eles influenciam o seu corpo e a mente. O consciente está essa parte externa do nosso intelecto, dos nossos pensamentos, etc., né? E subconsciente é uma parte que dentro de nós, como se subconsciente, por isso está aí. A palavra sub deixa claro que o que é sub é a parte mais poderosa que nós temos do nosso ser. Ela consegue controlar todas o metabolismo, todas as reações químicas do nosso organismo, 24 horas por dia para manter o nosso corpo saudável, etc. Mas ela é totalmente dependente do consciente. Tudo que o consciente acredita que é verdade, o subconsciente também vai acreditar que é verdade. Se você pensa que você está doente, então o consciente vai chegar um momento que vai acreditar que você está doente e o subconsciente vai acreditar e você vai ficar doente. Se você está doente e acredita que tem a capacidade de se curar e trabalha com o consciente, vai chegar um momento que o consciente vai enxergar você como uma pessoa sadia. E aí o subconsciente vai dar o jeito dele de curar a doença. O exemplo mais clássico da influência do consciente no subconsciente é aquela brincadeira que a gente fala do limão. Então, eu peço para vocês imaginarem um limão. Imagine vocês cortando esse limão no meio. Imagina então pegando metade do limão, abrindo a boca, espremendo esse suco de limão na boca. Nesse momento, com certeza, a maior parte de quem está assistindo vai salivar. Por quê? Nesse momento, eu disse uma mentira para vocês. Ninguém está chupando limão agora. Mas eu induzi o seu consciente a acreditar que você estava recebendo um suco de limão ácido na boca. E automaticamente o subconsciente já preparou a saliva para neutralizar a acidez do limão. E lá no nosso estômago, já está preparando o suco gástrico lá para receber esse suco que não vai chegar lá. Então veja como é que o subconsciente ele reage prontamente às verdades trazidas para ele do consciente. Mesmo que seja uma mentira, que vocês sabem que é mentira, mas se vocês convencem, acreditam que está acontecendo isso, então o subconsciente vai reagir. Para o bem e para o mal. E é muito importante a gente ter essa noção, porque isso às vezes leva o indivíduo a ser doente ou ter sadio, além de outras consequências, né? E nenhum estudante meu aprendeu isso aí. A não ser alguns que aprenderam neurolinguística, essa parte aí de conhecimento alternativo, que a gente fala muito sobre isso daí. Só esses que já trazem um certo conhecimento do consciente e subconsciente. E a 12ª pergunta que os meus alunos disseram não, é: você teve aula sobre as ondas cerebrais e como usar esse conhecimento para manter a saúde corporal e desenvolver a criatividade? As pessoas não se interessam em aprender sobre ondas cerebrais, mas é fantástico a informação que a gente tem quando conhece as ondas cerebrais. Quantas são, quais são, qual é o comprimento de onda para cada uma, qual é a função de cada uma no nosso organismo. E eu vou fazer uma abordagem para vocês aí, depois com mais detalhes, explorando um pouco mais esses conhecimentos, para não ficar muito longo esse vídeo. Mas essa daí mostra, a resposta não, na maioria das pessoas, a essas 12 perguntas que eu faço todo ano, para as turmas minhas, que estão fazendo mestrado, que estão fazendo doutorado, quer dizer, não é do primário, não, já estão no fase final do aprendizado deles, né? Então mostra como a nossa educação, ela tem muito a desejar em coisas básicas e extremamente importantes, como para a gente ter uma vida profissional e pessoal de nível mais elevado. Então
O que nós precisamos realmente é repensar é que a educação nossa tem que trazer conhecimento sobre o cérebro, a mente, consciente, subconsciente, ondas cerebrais. E eles deveriam, todos esses conhecimentos deveriam ser ensinados lá no primário. E à medida que o aluno vai chegando, vai subindo, vai aprendendo mais, isso tem que ser mais reforçado, para que quando ele chegar na universidade, ele saiba realmente como usar todo esse conhecimento em benefício de si mesmo e também de toda a sociedade. Então, era isso que eu queria falar para vocês. E respondendo, então, aquela perguntinha no começo, né? Converter o 9 no 6, colocando ou tirando um símbolo. Como eu estou fazendo o vídeo nas legendas em inglês e português, quem está lendo em inglês vai ter mais facilidade de resolver. Quem está vendo em português, ouvindo em português, ou lendo a legenda em português, tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas é só colocar um S na frente, né? O 9 se converte no 6 em inglês. Eu não disse que a resposta seria algarismo, tinha que ser algarismo romano. Eu dei a pergunta algarismo romano, mas não disse que tinha que ser em algarismo romano. Eu disse, a única regrinha era colocando ou tirando um símbolo num único movimento. Então, bota o S aí na frente do 9 em algarismo romano, e vocês têm o 6 aí, que é o 6 em inglês, tá? Então, mostra que às vezes a gente tem o conhecimento, a resposta é relativamente fácil, mas não usamos esse conhecimento com criatividade para achar a solução do problema. Então, esse é um exemplo clássico de como nós precisamos de usar o nosso conhecimento com mais criatividade. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Então, curtem o nosso canal, compartilhem, divulguem, porque eu vou trazer mais conhecimentos aí da academia para universalizar o conhecimento, porque é necessário para a sociedade, de um modo geral, ter esses conhecimentos que só nós, ou praticamente nós da academia, temos. Nós precisamos, então, de difundir mais o conhecimento que nós armazenamos nas academias. Muito obrigado.